Ok, agora a gente entra numa seara um pouco mais da questão de avaliações, que ajuda nesse planejamento de vocês. Né? Então vamos primeiro começar dentro desse planejamento, o que é preciso avaliar? Aluguel, ou renda, que chama aqui. Aluguel é algo muito importante para você fazer uma avaliação. É a base da tomada da decisão hoje. Precisa, de fato, fazer muita pesquisa eu digo até antes de aceitar qualquer proposta, fazer muita pesquisa, localização. Isso você já tem que começar a fazer. Na hora que você pensa, quero ir para Portugal, deixa eu entender como é que é a vida lá, onde eu vou morar, o que eu preciso realmente... Tem alguns lugares que você pode fazer essa pesquisa, né? Aqui em Portugal mesmo, você tem o Idealista, você tem Sapo Imóveis, você tem o Imo Virtual. Sim. Você tem algumas aplicações, algumas plataformas que você pode fazer essa pesquisa e baseado no salário proposto pela empresa que você está a buscar, você consegue já perceber e planejar o teu custo fixo, como é que vai ser um pouco, quanto vai sobrar, quanto não vai sobrar, o que deixa a pessoa mais confortável ou não para aceitar esse desafio. Então, o aluguel é um ponto principal. Pega a base da proposta do teu salário, faz a pesquisa nas regiões através dessas plataformas que a gente comentou, o Imo Virtual, o Sapo Imóveis, o Idealista, são as principais plataformas. E, João, tem muita gente que me pergunta assim, eu consigo já me assegurar ou já sair do Brasil com algo em vista ou algo mais concreto? Olha, existem, óbvio, profissionais que fazem esse tipo de serviço, oferecem. Eu não conheço para indicar, mas existem sim. Óbvio, você tem que tomar cuidado porque também tem golpe, né? Então, você vai lá, deposita um valor e aí chega aqui, tudo mentira. Não pensem em vocês que não existe, que existe. Né? Existe, então, e não é um serviço barato também. Então, assim... Até os sérios, né? São serviços que são mais caros. Agora, óbvio, eu vi um imóvel, ali me interessei muito, eu posso fazer a proposta do Brasil? Não, muito difícil. Muito difícil. Aproveitando o gancho da Carolina, é muito importante vocês perceberem o seguinte, quando você vai alugar um imóvel em Portugal, existem algumas coisas que o proprietário do imóvel pede para poder alugar. Então você tem, como tem no Brasil, tem o fiador, você tem que ter a documentação, o contrato de trabalho. Quando nós fazemos essa mudança do Brasil para Portugal, nós não atendemos alguns desses critérios, como um fiador, ou alguma indicação de alguém, não temos nada disso. Então é muito comum. Aqui, apesar até da lei ter mudado um pouco, existe um limite de cobrança, porque os proprietários estavam a cobrar 10 aluguéis antecipados, 10 aluguéis e 2 calções. E vale destacar que o calção é o valor que você paga para o proprietário para a garantia do imóvel. De que quando você entregar o imóvel não vai estar destruído, não vai estar sujo, ou mal pintado, ou descascando, ou o que for. Então, o calção ele tem um limite pequeno, que é a garantia da preservação do imóvel. Mas muitos estavam a pedir 10 aluguéis, 1 ano de aluguel antecipado. Então, é um pouco difícil essa negociação e é muito importante que vocês estejam preparados com alguma economia para esse investimento inicial. É algo que você não consegue antecipar da empresa em Portugal e que para você alugar um imóvel que você gosta, alguma coisa, pode ser pedido. Então é importante você estar preparado com alguma economia vinda do Brasil. Exato. Isso é um ponto crítico, delicado, não é todo mundo que aborda, né, João? Então, nós aqui da AGAP somos muito transparentes com relação a isso. Obviamente que a gente tem muitas oportunidades, tem muito interesse de trazer brasileiros. Nós temos um escritório migratório também que cuida, que ajuda, enfim, tem todo já uma história, a AGAP tem expertise, mas muitos perguntam, vocês têm um serviço que oferece, que eu chego... É muito complicado. De procura, né? De intermediação, não. A gente ajuda muito. Te ajuda muito. Mas não garantimos, né? Olha, isso não é o nosso core business, né? Então, mas nós ajudamos, enfim, tudo que for necessário, mas tem coisas que... Estão fora da nossa alçada, né? Que depende mesmo da pessoa chegar e ter a proatividade. Exatamente, e chegar preparado com esse cenário. É importante, é muito importante isso. Um outro ponto que é importante, principalmente quem tem crianças, não foi o meu caso, tudo,
é avaliar escolas. Eu conheci muitos brasileiros que mudaram do Brasil para Portugal e trouxeram um mindset muito do brasileiro. Então chegaram em Portugal e quiseram contratar a maioria dos serviços todos particulares. Então queriam o plano de saúde top, a escola particular. E vale ressaltar nisso tudo que a escola, a educação pública em Portugal é totalmente diferente da do Brasil. Ela é totalmente confiável, ela é muito boa. Muito eficaz. Muito eficaz. Principalmente, aí está a relação do que nós falamos anteriormente em relação às regiões. É importante você estudar a região e estudar a escola das regiões. A escola que seu filho vai estar vai ser a escola que atende aquela região. Então procura pesquisar um pouco as escolas que estão disponíveis para aquela região, o feedback dos pais, dos próprios alunos quando se formam daquela escola, porque o processo de ensino em Portugal ele é comum no país inteiro, mas as regiões é que fazem as escolas. Então tá diretamente atrelado a região à escola. Então pesquisa a região, pesquisa a escola, procure feedbacks e avaliações de ex-alunos ou de pais em relação àquele ensino, àquela escola. E o ano letivo começa em setembro aqui. É o meio, exatamente. No Brasil é o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Aqui começa em setembro, termina em junho e julho. Então as férias longas dos nossos filhos são no meio do ano. No final do ano são as férias curtas. Como no Brasil as férias curtas são no meio do ano e as férias longas são no final do ano. Aqui é ao contrário. No meio do ano são as longas e no final do ano é a curta. Um outro ponto importante, de avaliação muito importante, é a questão dos planos de saúde. No Brasil, o plano de saúde é diferente em relação ao plano de saúde aqui em Portugal. Primeiro, os planos de saúde portugueses são todos coparticipativos, então você paga um valor numa consulta, numa determinada consulta ou exame que você venha fazer, você faz um pagamento de coparticipação e o seguro de saúde, o plano de saúde faz o subsídio do pagamento restante. E não há necessidade de você vir para Portugal querendo contratar o plano top do top. Realmente não há. O sistema de saúde português ele funciona muito melhor que o brasileiro. Ele tem ainda algumas defasagens, principalmente quando são consultas ou exames não emergenciais. Por exemplo, se eu for num endocrinologista ou um nutricionista, eu vou marcar com ele. Se eu for marcar no sistema público, vai demorar 6 meses, 10 meses para ser atendido. E aí entra o seguro-saúde ou o plano de saúde. Você entra com ele para você fazer num hospital particular, que aqui chama CUF, tem outros hospitais particulares também. Você faz esse pagamento de coparticipação. Agora, tudo que é emergencial, você é encaminhado para o público. Ninguém aqui morre num hospital particular. Todos são encaminhados para o público, que é de altíssimo nível. Então, não fiquem preocupados em terem um plano de saúde top, porque é caríssimo o plano de saúde se você for pagar um plano de saúde top. Atualmente, pela empresa, algumas empresas fazem o subsídio de plano de saúde, né, Ana? Sim. Outras empresas, esse valor é descontado no teu salário, então isso entra na negociação. Normalmente, as empresas que fazem a cobertura do plano de saúde fazem para o colaborador diretamente e filho. Nem todas fazem para cônjuge, para esposa, o companheiro que for. Então isso pode entrar numa negociação, ou então você pode pedir para a empresa, a intermediadora do plano de saúde da empresa pode fazer para o teu cônjuge, para teu companheiro ou tua companheira, que saia um preço mais barato do que o que é vendido, que é comercializado no mercado, né? Eu acho que a comparação, para ficar fácil, é que nós temos um sistema de saúde aqui e quando você chega, você tem que fazer a tua inscrição. É importante. No Brasil, a gente nem pensa nisso. A gente nem existe, muitas vezes, no SUS do Brasil. Aqui é interessante você ter. Você vai ser direcionado para um médico de família. Só que, exatamente, esse fluxo está demorando muito. Então, por isso que as pessoas recorrem quando vão a um especialista, precisam ir para o especialista, acabam recorrendo a um seguro-saúde, que daí você tem uma coparticipação na consulta e você só vai pagar quando a consulta, quando você efetivamente realizar. Quando você tem um plano pela empresa, por exemplo, se você não usa, você não paga nada.
ok? Mas, obviamente, quando você vai no especialista, tem uma taxa. E qualquer exame que você faça vai ter uma taxa referente ao plano de saúde, à coparticipação. Então, agora, como você disse, se você quiser usar o público, obviamente ele é muito eficaz. A questão é que você não consegue mais, muitas vezes você demora muito tempo para ser direcionado para o teu médico de família e daí ser direcionado para um especialista. Agora, as urgências, como eles dizem aqui, são todas no público. E já aconteceu o caso de você entrar numa urgência no particular, os exames que vão ter que ser realizados são caríssimos e o próprio médico diz, olha, é melhor você ir para o público. Ou até o estágio crítico da tua saúde, que você já é direcionado para especialistas públicos. Então, o que é recomendado? Então, você está vindo para cá, digamos, num contrato de trabalho que não tem um plano de saúde, você pode vir, faça o PB4, entre lá no site do governo federal, é um acordo entre Brasil e Portugal, onde você vai ter direito à assistência pública aqui, não que você não tenha, mas com o PB4 esse documento te garante, você vem com isso relativamente tranquilo, para que você chegue tranquilo, sem ficar preocupado de acontecer alguma emergência. Eu ainda não fiz a inscrição no sistema público, como é que eu faço? Eu ainda não tenho o TENT, que é o número que é... Enfim, são questões que você vai, quando chegar, você vai, obviamente, entendendo, mas do Brasil, saia e faça o PB4. É gratuito, você faz uma inscrição ali, você preenche um formulário no próprio site do governo federal, em 15 dias você tem essa resposta, tem esse documento, vem para cá e aí fica tranquilo. Exatamente. Primeiro passo, até que você PB4. entenda Isso. Como as coisas funcionam. Como nós sempre orientamos, fazer o planejamento, estudar antes de vir, procura saber um pouco disso nas redes sociais, a questão das experiências em relação a planos de saúde. Tem uma diferença entre plano de saúde e seguro-saúde. Então, existem alguns pormenores que não vamos entrar agora no detalhe, que não é o tema desse episódio, mas é importante que vocês estudem e planejem isso. Só não entrem... A mensagem aqui final não precisem vir para Portugal com o mindset do Brasil, de que precisa ter tudo top particular, porque vai gastar muito dinheiro e vai ser muito difícil de entrar isso na tua renda mensal e você conseguir fechar suas contas. Então, fique sempre atento a isso. Tá, a pesquisar sobre essas questões. Um assunto geral, levando em consideração essas avaliações que nós comentamos agora, é o teu custo de vida. Então, pega tudo isso que nós conversamos, essas avaliações todas de escola, transporte, planos de saúde, vê os supermercados. Cá em Portugal, você tem um Pingo Doce, você tem um Continente, você pode simular uma compra no site deles, percebe um pouco quanto é que vai ser esse custo total. Bota isso numa planilha, vê a oferta de trabalho que você recebeu, o valor que você vai receber. Estuda até os descontos do IRS, você tem diferentes níveis de descontos do IRS. Todo ano eles têm uma tabela do IRS. O IRS é o imposto que você paga no teu contra-cheque lá, que é descontado do teu contra-cheque anual, que eles chamam aqui de ordenado. Então você vê qual é na tabela, qual é o teu escalão do IRS, quanto vai ser descontado. Tenta entrar no nível de pesquisa, nesse pormenor, porque isso vai ajudar muito depois de vocês se adaptarem em Portugal. Então percebam quanto vai sobrar de dinheiro, quanto vai ser o custo de cada um desses pontos que nós levantamos agora. Ver se o que vai sobrar é o suficiente, vocês vão estar confortáveis para vocês virem preparados e virem felizes, tranquilos, organizados, porque senão vai ser uma aventura muito desagradável. E eu já vi pessoas passarem por essa aventura muito desagradável e voltarem para o Brasil quebrados e sem muito dinheiro, precisando até de ajuda do governo brasileiro para voltar, ou do governo português para voltar para o Brasil. Então, planeje-se, organize-se toda essa parte de custo de vida, né, Ana? Entender, por exemplo, o consumo de água, de energia. Então, obviamente, isso também dá para ter uma ideia. Água, luz, essas questões todas aí depende muito da região. Eu agora em Palmela, eu tô com uma conta mais barata do que eu pagava em Carcavelos. Carcavelos ainda era... Aqui é diferente um pouco a questão do... não é bairro, né, não é cidade, não é estado. Você tem o distrito, depois você tem o concelho, depois você tem a freguesia.
né? Então você tem o Distrito de Lisboa, depois você tem o Concelho de Lisboa ou o Concelho de Cascais. Carcavelos fica no Concelho de Cascais e Carcavelos é uma freguesia do Concelho de Cascais que está dentro do Distrito de Lisboa. É uma novidade, tem que estudar, tem que pesquisar mesmo. As coisas são novas, mas faz parte para a tua capacitação em vir nessa mudança com menos estresse e mais conhecimento. Conhecimento é tudo. Conhecimento é uma das coisas mais importantes. Então você tem água, você tem luz, você tem gás. Alguns lugares você pode... O apartamento que eu morava era de botijão, que aqui chama botija. Era botijão de gás que eu tinha que comprar. Eu calculava lá o gasto, eu gastava mais ou menos... Era 1,5 botijão por mês para as 3 pessoas, para a casa toda. Esquentar água para tomar banho, água da pia. Cuidado que a pia aqui é outra coisa, mas da torneira e tudo, enfim. Tem esses detalhes dos termos. Vocês vão pegar esse glossário Brasil-Portugal. Mas, então, tem situações, casos que são ligados diretamente ao gás natural, então pode ter um custo maior, você tem a parte de energia elétrica. Então, tudo isso é importante vocês tentarem perceber em comunidades, o que for mais ou menos o custo, para você botar naquela planilhazinha e você ter o teu custo de vida e fazer o comparativo com o seu ganho da oportunidade de trabalho que você vai ter aqui, se faz sentido vir ou não. O determinante é o aluguel, são as... Esse é o determinante. Aluguel, que é a renda aqui que chama. Exato, esse é o determinante. Então é importante fazer essa pesquisa. Os outros pontos são importantes, mas não são determinantes, porque ainda assim... É variável, né? De região, local. Ainda é um custo acessível, a gente não tem problema com isso. O problema que assombra mesmo são as rendas, são aluguel. Com base em todas essas informações, todas essas avaliações que você tem que fazer, é você pegar a tua planilha, com esses custos de vida, o seu ganho e tudo, e perceber, é viável para mim ou não é? É factível, eu consigo fazer essa mudança? Vamos assumir esse desafio? Vamos encarar de frente? Vamos ou não vamos? E não tem problema nenhum não ser. É melhor você não vir, se não tiver dentro de uma realidade financeira viável para você, sua família, o que for, é melhor que não venha, ou que busque uma outra forma para tentar viabilizar esse teu custo. Mas é importantíssimo você ter essa noção de se é viável ou não a vinda, né? Sim, exato. É uma tomada de decisão que precisa ser muito consciente. Muito consciente. Você está a trazer... Às vezes você vem com a tua família, foi o meu caso. Então eu estou a trazer minha esposa, que abriu mão de tudo, meu filho, para ter essa adaptação aqui. Então é muito importante você estar consciente de que é viável ou não. E se você vem sozinho... A aventura é um pouco mais... Você pode alugar um quarto. Alargada, a gente está falando de um quarto. A gente está falando de um referencial de quem vem com família, ou um casal. Um casal. Se você vem sozinho, aí a história é um pouco diferente, né? A história é um pouco diferente. Você começa a assumir mais riscos. Você consegue assumir mais riscos, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter o teu planejamento. Não é uma coisa meio mochilão pela Europa. Exato. É uma determinação que você vai ter de mudança de vida, né? Então é importante você estar preparado. Bom, e repetindo, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão, deixa aqui no post dessa publicação que a gente vai procurar responder a todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas, esclarecer todos os pontos. É isso, Ana? Muito bem. É isso, então. Obrigado, pessoal, pela participação, pelo seu tempo e até o próximo episódio.